Você já conhece o Arquivo Nacional? Pois ele é uma das mais antigas e sólidas instituições que cuida da memória do nosso país. Com mais de um século e meio de existência, podemos dizer que a história do Arquivo Nacional começou no tempo de nossos tataravós, numa época em que ainda não existia a lâmpada, o telefone, o automóvel, o avião e muito menos o cinema e a televisão. O Arquivo Nacional é o responsável pela guarda, preservação, acesso e divulgação do patrimônio documental do Brasil, visando apoiar o governo nas suas decisões, atender os interesses do cidadão, informar o indivíduo na defesa de seus direitos e incentivar a pesquisa histórica e o desenvolvimento científico e cultural. De 1838 aos nossos dias, o Arquivo Nacional vem acumulando um acervo de valor inestimável. A ordem de grandeza é do tamanho das informações disponíveis. Basta imaginar que, colocados um ao lado do outro, formariam mais de 55 quilômetros de documentos textuais. Através desse conjunto documental, pode-se conhecer todo o processo de colonização e ocupação do território nacional, o Brasil da época do Império, a implantação e a consolidação da República, o desenvolvimento da década de 1950, os conflitos e o autoritarismo dos anos 60. E o novo processo de vida democrática nacional, iniciado nos anos 80. Além dos documentos textuais, existem mais de 2 milhões de imagens iconográficas, entre fotografias, cartazes, caricaturas e cartões postais, datados a partir do século XIX. A cartografia brasileira está presente em cerca de 75 mil mapas e plantas. Encontram-se aqui verdadeiras relíquias, como o Mapa da América Meridional de 1689, a Planta de Construção de 1789, de Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital de Mato Grosso. Ou ainda os projetos de 1884, da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A história audiovisual do país pode ser conhecida através de 9 mil registros sonoros, discos e fitas de áudio, desde a origem da indústria fonográfica, ou por quase 100 mil rolos de películas cinematográficas e fitas de vídeo. Graças a esse notável acervo, torna-se possível a realização de filmes, programas de televisão, exposições e eventos culturais como o Recine, o Festival Internacional de Cinema de Arquivo. As grandes redes de televisão com frequência lançam mão desse acervo para produzir os seus documentários, minisséries e novelas de época, fazendo com que o trabalho do Arquivo Nacional esteja constantemente presente nas imagens que você vê pela sua TV. O Arquivo Nacional recebe diariamente dezenas de visitantes brasileiros e estrangeiros que procuram documentos para provar nacionalidade e posse de terras, desenvolver teses sociais e culturais, produzir filmes, programas de televisão, organizar exposições e publicações, ou pelo desejo de aprimorar os seus conhecimentos sobre a vida brasileira ao longo da história. Contando com uma sala de consulta bem preparada, o interessado encontra aqui todo o auxílio necessário à realização de sua pesquisa. E para quem não mora no Rio de Janeiro, existe o Serviço de Atendimento à Distância,
que ajuda o residente de qualquer lugar do Brasil ou do exterior a realizar as suas pesquisas por intermédio de carta, telefone, fax ou pelo correio eletrônico. Maiores informações são também encontradas no site www.arquivonacional.gov.br. Todas as consultas são gratuitas e acessíveis a todo cidadão brasileiro ou estrangeiro. Localizado na Praça da República, no Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional, após inúmeras mudanças de sua sede, ocupa hoje o antigo prédio da Casa da Moeda, um dos mais belos exemplos da arquitetura neoclássica do período imperial, construída em meados do século XIX e tombado no início do Estado Novo. À época de sua transferência, esse conjunto arquitetônico, valorizado na condição de acervo urbano da cidade do Rio de Janeiro e patrimônio nacional, encontrava-se totalmente em ruínas. Assim, o Arquivo Nacional, congregando inúmeros esforços e iniciativas e reunindo os maiores talentos nacionais, conseguiu restaurar esse edifício, que em 2005 voltou novamente a abrir suas portas à população, ressurgindo como uma verdadeira obra de arte. Nesse mundo, mostrado aqui tão sinteticamente, várias gerações de funcionários, dedicados à causa da memória nacional, mantiveram vivo esse rico patrimônio documental. Por tudo isso, venha conhecer a história dos seus antepassados, da sua cidade, do seu estado e das instituições públicas e privadas que, ao longo de tanto tempo, formaram a história deste imenso Brasil. O Arquivo Nacional aguarda por você.